O patrão ficou maluco. Forneria Original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Melhor da história. Tu gosta dessa parada? Não gosta? Porque tem... Acho que o maior embate ali é LeBron e Michael Jordan, imagino. O LeBron né? agora tá batendo uma porrada de números e metas. Eu acho que o LeBron vai ter pra sempre a melhor carreira da história. E o LeBron... Em números. A melhor carreira. Em números. Boa. E ele, até hoje, ele é o jogador mais dominante da história da NBA. É o mais dominante. Ninguém conseguiu fazer sozinho. Ninguém conseguiu dominar tanto a liga quanto ele. A melhor carreira é a dele porque é um cara que 20 anos em alto nível. Mas o melhor jogador pra mim era o Jordan. Porque o Jordan envolvia uma coisa que o LeBron não envolve. Magia. De chegar no final, parece que tudo vai dar errado e jogar a bola pra trás. O LeBron não é esse cara. O LeBron, ele dentro de um sistema, ele domina, a bola é nele, ele arrebenta. Só que o LeBron é sempre dentro de um ecossistema que você percebe que tem muitas chances de dar certo. O Jordan, ele era o mágico. Quando parecia que tudo ia dar errado, ele vinha com uma diferente da cartola. Puxava, né? Tem um negócio, né, plasticamente também, uma coisa... É meio Pelé, né? Assim. Então, pra mim, o Jordan, ele é o melhor de todos os tempos. Mas o LeBron é o mais dominante e teve a melhor carreira. Os dois bem, tops, muito bem. Se você pedir pra eu escolho o Jordan. Sim. Mas o LeBron é o melhor custo-benefício da história da NBA. Onde ele levou pegou um anel, onde né? ele foi, ele pegou um anel, ele levou vitória, ele jogou, ele não se machucou, ele trouxe outros jogadores pela influência dele, ele deu dinheiro de marketing, ele criou um ecossistema ali do time sair da posição. Pô, o que ele fez com o Cleveland foi sacanagem, irmão. O Cleveland era o pior time da NBA. Ele entrou, começou a ganhar, aí tinha os Idrunas e o Gauskas, outros jogadores. Tinha, enfim, Delonte West. Pô, Delonte West, comeu a mãe do cara, velho. Do LeBron? É mesmo? Mas o LeBron amaldiçoou o cara virou mendigo, pô. É mesmo? É mesmo? Tava ligado nisso, não. Ué, essa treta eu não sabia, não. Meu irmão. Delonte West jogava no Cleveland Cavaliers, existem rumores fortíssimos que ele sapecou a mãe do LeBron. E aí depois a galera brinca com o LeBron Curse, né? Que é a maldição do LeBron. Porque, infelizmente, ele se tornou... Ele ficou viciado em drogas e ele virou morador de rua. Agora ele tá voltando. Tem uma galera da NBA ajudando ele. Mas aí os caras que não tem coração nenhum e não estão nem medo nenhum de ser cancelado já meteram LeBron Curse. Que é a maldição. Mano. Essa treta, eu não sabia dessa treta, não. Não, também não. No basquete sabe, né? Mas LeBron nunca falou. Eu acho que também não falaria, não. O cara comeu minha mãe e ficou quieto, pô. Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê, velho? Aquela atuação do LeBron que deu o título naquela final que ele fez de tudo, que tem até a galera da ESPN que fez esse clipe, que eles que transmitiram. E no lance final, tem um texto que é foda, que parece que o LeBron tá vendo o jogo de cima, né? Que a jogada se corre num contra-ataque. Qual jogo? Porque o último jogo, o jogo do título, né? Que ele dá um... Mas qual... do Cleveland contra o Golden State. Contra o Golden State, cara. Que ele vem, a jogada tá acontecendo, tu não vê o LeBron na jogada. Quando o cara vai subir pra botar, tá a mão dele ali e pá, trava o maluco, assim. E ele tem um tempo de jogo, cara. Foi mal te interromper. Ele tem um tempo de jogo absurdo, cara. Você tava falando... Ele tinha uma dívida com o Cleveland, né? Da saída, né? Tudo mais. Tanto é que ele fala, Cleveland, this is for you. Que ele tem uma dívida da saída dele ali. Que tem essa história, porque Cleveland é em Ohio. O time de Ohio... famoso é Chicago, né? Isso aí. Então, o Cleveland sempre foi a párea do negócio. Isso aí. Nunca se imaginou que o Cleveland ia ganhar um anel na NBA, né, pô? E aí o cara consegue dar o título, né? Pô. Foi brabo. E naquela volta ali, o primeiro cara a entrevistar o LeBron antes dele voltar pro Miami foi um cara. Vocês sabem o que é? Não. Papai aqui. É mesmo? Velho. Primeiro cara a entrevistar o LeBron no mundo. Tanto é que minha entrevista saiu na CNN, porque foi a entrevista que os caras tinham pra divulgar a volta do LeBron. Caraca, como é que foi? Ele saindo do Miami e indo pro Cleveland de volta. A resenha foi a seguinte, eu tinha uma parceria com a Nike. Nunca tive patrocínio, mas, pô, os caras sempre foram muito... Tô falando porque foram muito... Tem problema? Não sei. Não. Por causa da história. Realmente, os caras foram fechamento total. O John Nike, tamo junto, hein? John Nike.
Bom pra caralho, bom pra caralho. À John vontade, à vontade. Nós. Bom pra caraca. Sabe, fazer uma SAF no podcast. Cara, aí, 2014, eu tava fazendo uma novela, Páginas da Vida, Copa do Mundo no Brasil, LeBron vem pro Brasil, só que ele fala da a decisão que ele vai tomar a segunda vez, né? Teve um mega evento pra ele falar que ia pro Miami e depois ficou uma expectativa grande pra ele voltar ou não pro Cleveland. Ele entrou no avião e escreveu uma carta para um mega jornalista da Sports Illustrated. Escreveu uma carta pra entregar pro cara, bum, publicar, e no dia seguinte, quando ele aterrissar, a revista impressa lá, na época, muito revista impressa. Cara, ele fez essa carta e veio pro Brasil pra fazer campanhas pra marca, valeu. Campanhas pra marca, pra ele divulgar, tá aqui no Brasil, falar do Liverpool e tal. Aí, a galera da Nike lá me liga e fala, pô, a gente vai entrevistar o LeBron. Eu falei, caraca, absurdo, pô, apaixonado por basquete, super grato. Falei, a hora, aonde que eu vou, pá. Aí tudo organizado. Cheguei lá, uma marra de 50 leões de todo mundo com ele e ele. Meu irmão, um negócio sem acesso. Falei, cara, imagina vocês estão Presidente aqui. do mundo, né? Imagina, cara, me apresenta de novo aí, rapidinho. Me apresenta aí. Com a gente aqui no Charla Podcast, cara, ó, comentarista, empresário, ator, Jorge Sá. Palmas pra ele. Boa, Jorge. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo, Jorge. Um prazer falar contigo. Mano, imagina... O cara era assim. Tiramos pra merda, assim. Caralho. Assim. E eu... Tu chegou, fez uma... Não, eu queria muito, eu queria muito acessar o cara, não só por ser fã, mas eu queria... Cara, eu tenho uma parada, que é assim, isso é meu. Toda oportunidade que eu tenho de aparecer, eu quero de fato aparecer pro bem. Eu tô aqui num podcast super renomado, eu quero deixar minha marca aqui de alguma forma. Sim. Vamos chamar o Jorge de novo? Alguém vai ver? Vamos trazer o Jorge pra tal história? Ou vocês vão numa resenha, caraca, maneiro aquele moleque, pô, foi bom. Então eu quero marcar uma história. Então eu fui pra lá tentando pensar, cara, como é que eu posso impactar, fazer diferente? Mas o amigo não ajudou. Ele não ajudou. E eu tinha jogado... Aí eu vou contar... Cara, eu tenho duas tretas boas de sequência. Não sei se a gente tem tempo. Não, vamos embora. Mas aí eu cheguei lá, não tive muito acesso, mas o Varejão, antes de eu depois ir até fazer entrevista na casa dele, o Varejão era o cara que eu, conhecia. Cara, eu apertei a mão do Varejão, o Varejão falou, vamos lá, vou te apresentar. Eu falei, pô, maneiro, talvez o Varejão fazendo acesso, tem uma chegada. Cara, o Varejão foi super maneiro, não sei nem se ele lembra, mas na minha memória fica. O Varejão foi top, me apresentou ele, me apresentou os empresários dele. Cara, o LeBron não me reconheceu como nada, ele ficou no celular, assim. Aí eu falei, eu tenho que ter uma saída pra isso, até pra impressionar a Nike. Tem que ter uma saída. Aí eu falei, eu joguei contra você, cara. Nesse momento que eu falei isso, não passava nem vento. Eu travei, joguei contra você. Aquele... Aí ele fez assim, ó. Tá muito... Ultimamente, histórias do LeBron tão famosas, mas essa é verdade. Um abraço, Naldo Bene. Tamo junto. Ele olhou pra você e falou assim, onde tu arrumou esse LeBron 12 aí? Esse aí, eu não tenho, né? Fechamento. Naldo, queremos você aqui. Fechamento Para contar máximo. outras histórias. Fechamento máximo. Ele é bravo. E aí, joguei contra você. Ele me olhou e levantou a cara assim. Eu falei, pô. E o que eu falei pra ele foi algo que o Brasil inteiro duvidou. E eu vou contar pra vocês. Eu fui cancelado um momento por causa disso. Eu falei, joguei contra você, num torneio de AAU. O meu time era o Clearwater Piranhas. Você era um dos melhores. Seu time ali era o top 5. Tinha o Fast Break USA de Orlando e tal. E eu tava nesse mesmo campeonato da Disney. Eram os 25 melhores times de AAU. Nisso... Por que eu falei isso? Porque não podia falar de basquete. Era pra falar de Neymar, Liverpool. Neymar porque é o nosso grande nome, então pra falar... Copa do Brasil, né? Isso. Não podia falar, eu joguei contra você. Aí ele ali virou e falou, olhou pra mim, deixa ele perguntar de basquete. Ele não foi maneiro, mas ele abriu uma porta que todo mundo falou assim, caraca,
Brabo, então vai ser bom que a gente vai poder... Ele viu que tu entendia. Ele viu que eu tava Era do falando alguma meio, coisa, né? entendeu? Eu tava no mesmo campeonato que ele, ali... Eu era nada, ele já era um monstro, mas eu tava ali, foi meu ponto de conexão. Né? Era um torneio da Disney, que eram várias quadras no mesmo lugar. Então os jogadores ficavam ali. Então, assim, eu cheguei igual muitos chegam na copinha. Caraca, olha o Hendrick ali, mano. E assim eu cheguei. Caraca, o Flamengo, Palmeiras, caraca, olha o LeBron ali, caraca, a Mestre Sotomayor, Carmelo Anthony. E eu cheguei assim, mas eu levo pra minha vida que eu estava naquele mesmo torneio, jogando basquete. E aí, cara, ele falou, pode falar. Aí eu fui, nervosaço, falando de basquete, num armazém, num armazém da NBA ali. Isso a Nike tava transmitindo ao vivo ou tava gravando pra soltar depois? A Nike depois? tava gravando pra soltar. E aí eles fizeram um armazém de eventos, de hip hop e tal. Aí a gente falando de Liverpool, de Neymar, de Brasil. Aí no final, LeBron, are you excited to go back to Cleveland? Everyone wanna know. Aí eu falei, cara, será que esse cara vai dar na minha cabeça? Aí ele foi e respondeu. A marra dele, mas ele respondeu, tô muito feliz, tal, é minha casa, pô, foi muito maneiro. Aí, beleza, a galera ficou feliz porque eu consegui tirar uma nota super importante do dia, né? Tirar ali dele uma sonora, uma né? sonora, como dizem, né? No meio sobre a volta, né? Eu consegui tirar uma sonora dele. Cara, e aí, zoeira, pá, no dia seguinte, meus amigos, Jorge, moleque nos Estados Unidos, Jorge, o que tá rolando, velho? Eu falei, tá rolando o quê? Mano, tua cara tá aqui nos Estados Unidos toda. Eu falei, caô. Aí quando eu fui no YouTube, quando eu peguei os links, é porque a CNN internacional e todo mundo tava replicando aquele trecho. Caralho, aquele trecho. LeBron, are you excited to go back to A galera tava replicando aquele trecho. E pô, aí arrebentou. E essa parada que eu falei da treta, essa parada foi uma parada que quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, mentoria com atleta, levar atleta pra fora do país, eu fiz uma parada assim. Eu falei, pô, eu quero ajudar os caras de alguma forma. E aí eu coloquei assim, aprenda os segredos dos astros como Kevin Durant, Stephen Curry. E eu escrevi isso e distribuí pros atletas. Eu falei, cara, eu acho que a inteligência emocional é o segredo dos caras. Eu tô vendo que todo mundo tem um mentor. Pra mim, o segredo não tá na quadra, tá na cabeça. Porque você com a cabeça boa, você desempenha na quadra. Meu amigo, a comunidade do basquete ficou muito puta com isso. É mesmo? Cara, o cara da CBB postou, que parada dessa, alguém me explica. Os caras começaram a me cancelar, porque na época não tinha cancelamento em si, mas começaram a me cancelar. E o UOL foi fazer uma entrevista investigativa. O cara me ligou do UOL, fingindo que ia falar de racismo, da minha presença no Sport TV, e ele só falou do meu produto, que eu tava desenvolvendo um trabalho de inteligência emocional, que causou muito frisson, que poderia ser uma mentira, e o cara foi investigar se eu realmente tinha jogado contra o LeBron. Caralho. E aí o cara, não, ainda falou besteira, porque ele falou que o nome das nossas escolas, não eram times de AAU, mas... Aí ele investigou e, pô, isso virou um puta marketing pra mim, né? Mas na época, cara, jogadores da NBA me colocaram, jogadores brasileiros me colocaram no grupo de WhatsApp, começaram a me malhar, me cancelar. É mesmo, a zoar e tal. Deram meu número pra todo mundo, eu recebia trote. Fiquei no Trending Topics do Twitter, né? Falando, Jorge, vai me levar pra NBA, eu vou virar o LeBron por sua causa. Cara, fiquei um tempão. Aí depois, graças a Deus, cara, hoje a gente já tem mais de 850 bolsas de estudos lá fora. E aí eu consegui desempenhar o trabalho. Enfim, é o trabalho que eu faço hoje, deu tudo certo. Exatamente. Hoje, e a empresa de intercâmbio é o DCI. E aí deu tudo certo e tal, abaixou um pouquinho o papo. Mas essa treta foi braba na época.